Salve, salve, amigos do Rio Maframix. Hoje mais um podcast. Segunda-feira é dia de trazer para vocês uma entrevista diferente, um pouco mais descontraída, mais longa. Agradecendo sempre os nossos patrocinadores que nos permitem estar aqui fazendo esse trabalho. E hoje meu convidado é ele, Gerson Aide. Ele que é um dos políticos rionegrenses aí, pelo menos tem acompanhado as últimas eleições, pelo menos nos últimos 20 anos, Gerson. Olá, os seguidores do Rio Maframix, o Douglas aqui. Eu acredito que desde 96, Douglas, a primeira vez que eu saí candidato, inexperiente, tinha saído recém do Exército, vindo lá da Barra Grande, da Fazendinha, onde que é a minha origem hoje, né? E a gente começou lá desde 96 e a gente vem acompanhando o processo eleitoral, ora participando como candidato, ora como dirigente partidário, ora como cidadão, como servidor público também, muitas vezes participando do processo. E a gente tem uma boa caminhada e uma boa experiência, junto com vários outros companheiros nossos também, que a gente acompanha desde aquela época, e a gente permeia o bastidor da política rionegrense. Como que foi sair de Gerson do Bradock? É uma arte colecionar centinho, né? Você tem boas histórias do Gerson do Bradock ao Gerson hoje de 2023. Veja assim, foi na campanha de 2004. O Bradock era nosso deputado estadual e, vamos dizer assim, a gente quis colar para fazer. Acabei sendo, naquela eleição, fiquei de segundo suplente. Acabei não assumindo. E o Bradock foi, numa época, vamos dizer, nostálgica aqui da nossa cidade, uma figura, vamos dizer, podemos dizer assim, até, dá para dizer, meio lendária aqui na cidade, né? Tem uma história assim que o pessoal conta, né, que o pessoal, quando vinha de Mafra, vinha todo desleixado até o meio da praça, né? Até o meio da ponte. Da ponte para cá, o cara já se colocava na beca, porque ia ter que passar da frente ali do Bradock. E foi uma caminhada, né, Douglas? 2004, agora 2023, passou-se quase 20 anos e a gente cresceu bastante, evoluiu em termos políticos. Na época, eu era oposição à administração, né? Hoje nós fazemos parte, o nosso partido, o MDB, faz parte do governo do professor James. Agora, você tocou num tema importante, né? O Bradock, ele foi uma figura lendária. Eu lembro que eu chegava aqui, eu tinha 18 anos na época, estava vindo servir o exército, e aí você passava pela ponte, estava lá ele com a metralhadora, né? A arma de grosso calibre lá, fazendo aquela panca. Ele tinha toda aquela panca, ou ele era um... Como era conviver com ele? Eu fiz campanha para ele em 2002, quando o Requião elegeu-se governador. Gustavo Fruit também foi deputado. E o deputado estadual, na época ele era eleitor em Rio Negro. O título de eleitor dele era daqui, né? E nós que acabamos fazendo a filiação dele na época do MDB. Ele era uma pessoa, um doce. Eu convivi com ele, eu nunca tive nenhum tipo de problema com ele, até porque a gente sempre, no popular, andou na linha. Mas nós ficamos naquela época, Douglas, eu me lembro que nós ficamos chegar a 14 meses sem nenhum registro de furto na cidade. Porque o bandido respeitava o Bradock, né? Como respeita até hoje nas cidades, inclusive, que ele se encontra, se não me engano, acho que está em Rio Branco do Sul, não lembro qual que é a cidade que ele está agora. Ele ainda continua ativo e é uma figura cumpridora da lei, né? Mas que ele dá uma ênfase a combate da criminalidade. Eu estou ultimamente afastado dele, até esses dias o Robson cobrou para nós, aqui o Robson do Rio Maframix, para a gente ir lá fazer uma entrevista. Quem sabe a gente traz um podcast aqui também para que ele venha aqui relembrar essas histórias. E que tem histórias, Douglas. Nós ganhamos aqui da Jurema, ela foi presidente do Hospital Bom Jesus, mas lá na década de 80, ela tinha saído da Globo
né? E a Jurema Gontarski. Gostarski. E ela criou um canal, Rio Mafra Jornal. E eram uns vídeos em VHS que você ia lá alocar fita, na época das fitas, né? A geração mais nova nem sabe o que é isso. Ia alocar fita nas locadoras, os vídeos da semana, e lá você trazia as notícias de Rio Mafra. E vários episódios, inclusive a gente está preparando ali, fazendo uma seleção para fazer uns TBT disso, entrevistas dos os encarcerados, né? E ele chega, vagabundo, não sei o quê, e o cara assim, senhor, não senhor, e o cara foi uma lenda, né? Veja-se, Douglas, aqui do lado da ponte, hoje que nem existe mais a delegacia, né? Em 2005 ela foi transferida para atualmente o local onde está. Aliás, nem é mais agora Nem é mais lá, mudou. Agora é na Barão do Rio Branco ali. Os encarcerados, eles viviam, abre aspas, livres, né? Porque e ninguém fugia. Ninguém fugia. Ninguém fugia. Mas foi uma situação diferente, né? Hoje até a questão legal e as exigências legais já não permitem mais que se faça aquilo que ele fez lá, né, nesse período. Mas muitas das coisas que também ele fazia, porque ele peitava todo mundo e encarava, né? Não teve, na época que teve aqui, foi muito bom, a cidade, vamos dizer, a questão da criminalidade diminuiu bastante, mas a gente não tinha, hoje, uma das grandes problemas que nós temos também na cidade, que as pessoas também não faziam boletim de ocorrência. Acabou ficando algum resquício nesse sentido, porque as pessoas, ele, vamos dizer assim, roubava alguma coisa de alguém, ele quem quer? É fulano. Ele ia lá e catava o fulano, e realmente o fulano estava com bem, mas ele não fazia, vamos dizer assim, o registro, né, disso. Então acabou, a cidade também ficou, vamos dizer assim, meio refém de um Braddock nesse sentido. Assim. Então, mas foi uma época... Ele assim, era lei, né? Era lei. Ele, como diz outro, no popular, pintava e bordava. Mas... Agora, uma outra pessoa lendária também na cidade, e que poucas pessoas, acho que até nem valorizam isso, foi o próprio Bossi também, né? Seu Antônio, né? O seu Antônio Bossi, veja... O seu Antônio foi amigo meu. Veio aqui no podcast fazer a gente chorar. O seu Antônio foi uma figura fantástica, uma pessoa... Aprendi a fazer política com ele. Uma pessoa que, independente de ganhar e perder uma eleição, é você voltar para casa, quando você perde ou ganha uma eleição, e você conseguir olhar conversar com a tua família, e no outro dia você voltar ao teu trabalho como vencedor. E eu aprendi isso com o seu Antônio. Uma pessoa... Todos aqui ali do bairro Bom Jesus, foi vice-prefeito, vereador da nossa cidade. Hoje nós temos o posto de saúde Antônio Bossi, lá no bairro Bom Jesus, que leva o nome dele. Acabou assumindo algum tempo como prefeito. E uma pessoa que aprendi a fazer política com ele, com o falecido Maurício Fruit também, depois com o Gustavo. Caminhamos... uns 20 anos juntos na eleição. Sempre fomos oposição. Ganhamos a eleição quando ele foi vice também de Saudosa Melhor, um dos grandes prefeitos que a nossa cidade teve, o Ari Siqueira, né? Um grande prefeito. Hoje nós temos e enaltecemos em todos os cantos do Brasil e do Paraná que nós temos a prefeitura mais bonita, e nós devemos a visão visionária que o então prefeito da época, o Ari Siqueira, teve quando levou a prefeitura lá para o seminário. E hoje ela em todo local que vai, o prefeito atual, os antigos prefeitos, enaltecem o seminário. Então, o seu Antônio, para mim, foi um grande político e um pai também na arte de nos ensinar a fazer a coisa certa na política. E ele tinha um ditado que dizia assim, que ninguém é obrigado a tratar, mas se tratou, cumpra. Eu lembro uma vez, um episódio, assim, a gente teve alguns, infelizmente,
a minha parceria, a amizade com o Antônio foi muito rápida, porque logo depois a gente conheceu, começou a ter uma afinidade e ele veio a falecer. E fumava muito também, né? Ele comia cigarro. Comia cigarro. Aí eu lembro que teve um dia que ele me mandou uma matéria. E assim, eu sentava com ele e tinha uma matéria. Eu nunca saía de uma conversa sem uma matéria. E teve um dia que ele falou assim, nós vamos entrar com um candidato a prefeito e temos 1 milhão para investir na eleição para prefeito. Foi manchete no... E nós abrimos a capa do jornal, na época, o Jornal Leitura, extinto Jornal Leitura. Loucura. MDB abala Rio Negro com 1 milhão para a candidatura de prefeito. Eu lembro que no outro dia ele me chamou. Douglas, o que você fez? Eu não tenho esse dinheiro. Os caras vão querer vir assaltar aqui. Eu falei, se você fala para um jornalista que tem 1 milhão, o que se quer que o jornalista faça? Ele vai contar isso. E ele era um cara assim que também ele sabia trabalhar nessa... E assim, era um visionário. Ele sonhava com o Rio Negro melhor, né? Sempre. E todas as vezes que ele foi... Nós até então sempre fomos oposição aqui na cidade, né? E quando então o candidato Milton Paisani nos procurou para a gente compor com ele, certo? A única coisa que ele pediu, ele queria asfalto por Lajeado. A nossa comunidade aqui mais distante, assim, primeiros asfaltos que teve, ele como vice-prefeito, ele levou lá para a localidade do Lajeado. E a única exigência que ele fez para o nosso grupo político apoiar é que fosse dispensado mais asfalto, mais melhorias lá para a comunidade do Lajeado. Pensou, não pediu cargo para ele, para ninguém. A única coisa assim, a gente ainda, vamos dizer assim, ajustou o combinado na chácara do filho dele, o Andrei Bossi, lá em Itaiópolis. E eu lembro lá, ele disse assim, queremos nada. Eu quero que leve mais benfeitoria lá para a comunidade do Lajeado dos Vieiros. Agora, você tocou num tema interessante também, porque, assim, desde que eu me conheço por gente, o interior é aquela estradinha de chão. Um projeto para levar asfalto, por exemplo, para ligar o centro de Rio Negro até o Lajeado, Fazendinha, outras regiões importantes do nosso município. O que falta? Veja assim, Douglas, minha visão é no seguinte sentido. Nós ficamos muitos anos, e isso nós também devemos a essa abertura política da cidade de Rio Negro ao Ari Siqueira. Nós ficamos muitos anos pedindo para nossos deputados jogo de camisa, bola de futebol. Certo? Se você votar alguns anos atrás, não que isso não seja importante, viu? Tem que deixar bem claro, é claro que isso é importante, tá? O esporte, você fomentar, mas nós chegamos a ter a nossa liga de futebol, chegou a ter mais de 20 times de futebol, tinha time em tudo quanto é lugar, mas é isso que a gente pedia para os nossos deputados, tá? As obras estruturantes e estruturais aí na área de rodovia, a gente começou a projetar isso quando o Ari, em 2000, há 23 anos atrás, quando o Ari foi prefeito. Aí que a gente que levou as primeiras benfeitorias, subida do seminário ali, do deputado, na época, o Reino de Stefanes, foi o primeiro asfalto que foi feito até a prefeitura, que, vamos dizer que seria o interior, e depois lá em 2002, lá no Lajeado, que foi o Takayama. Então, o município começou a abrir, vamos dizer, o leque para a questão de emendas parlamentares, para trazer verba para a cidade, não só daquele deputado mais votado da cidade, porque até então era isso que ocorria, é o único deputado que trazia, e abriu o leque. Hoje, tanto é que nós temos deputado das mais variadas correntes na cidade trazendo asfalto. Trazendo melhoria, trazendo obras para a cidade, obras estruturantes. Praticamente a cidade inteira nossa já está quase com todos os locais, eu acredito que muito pouco ainda para a gente chegar a 100% do asfalto. E a gente já começou, né? Nós temos aqui no sítio dos Valérios, já estamos aí com 2,5 km e alguma coisa, 2,5 km de asfalto, Fazendinha, Matão, sabe? Agora tem mais, acho que 2 km lá no Lajeado dos Vieiras, que estão fazendo, e isso é em função dessa abertura e de trazer os deputados, independente de eu gostar dele, sabe? Porque até então, como é que fazia? Eu gosto do deputado X, ele vai trazer verba. E hoje, essa postura, inclusive, que o professor James tem hoje, uma postura diplomática de receber
todos, desde que seja para trazer benfeitoria para a cidade. Eu acredito que a tendência é cada vez mais nós termos obras nesse sentido, especialmente no interior nosso. E ligando aqui a questão da Madem, né? Fazendinha aqui, que são as obras, e no próprio distrito do Lajeado hoje, né? O distrito do Lajeado hoje é questão de infraestrutura, estamos lá já com posto de saúde, creche, escola, sabe? Então, água chegando, lógico, tem bastante coisas ainda para ser feito, mas a tendência, eu espero que a gente chegue lá daqui uns 20 anos, menos até, todo o nosso interior com obras de estrutura e especialmente o asfalto, né? Ou, como lá na Fazendinha está ocorrendo, ou já ocorreu um tanto, a pedra sextavada. Que, hoje o cara vem para a cidade e não suja os pés. Certo? Aqui na cidade, no interior ainda temos bastante dificuldade, mas eu acredito ainda, quando você tem um prefeito diplomata que corre atrás e que recebe a todos, a tendência é que isso cada vez mais nós fazemos asfalto no interior nosso. Agora, James, Gerson, você também é um cara que está em várias frentes, né? Você está aqui, está ali, você é professor, é líder sindical, é servidor público. Veja, eu sou professor concursado do município de Rio Negro, certo? Já trabalhei no Detran até 2018, trabalhei lá no Detran, até hoje sou servidor público, ocupo uma das diretorias da Secretaria de Educação, respondo por duas. Sou presidente do sindicato, sou vice-presidente da nossa Associação dos Servidores Públicos e sempre compondo, né? E pensando no bem comum das pessoas, né? E não é diferente dos demais servidores nossos. O nosso servidor público hoje, eu diria assim, é fantástico. Os nossos índices, se você pegar os nossos índices da educação, são os melhores da região metropolitana. Se você pegar os nossos índices na área de saúde, são fantásticos. Temos problema, Douglas? Claro que nós não vamos ser 100% nunca. Mas eu acredito, basicamente, a estrutura hoje da prefeitura, como um todo, apesar que o gestor acaba dando sempre a sua cara, mas o nosso servidor público hoje da cidade, como diria o Giovanni Improta, da Senhora do Destino, é fenomenal. Ele busca, ele se capacita. Agora você também fez parte, né, já foi conselheiro tutelar há algum tempo. Fui. E hoje você compõe aí a presidência eleitoral, né, que elege, do conselho que elege esses conselheiros tutelares. Agora, Gerson, o que tem o conselheiro tutelar, por exemplo, que a gente observa aqui uma rejeição muito grande, não do conselheiro específico, mas do conselho. Eu não lembro de ter publicado uma reportagem aqui no Rio Maframix que as pessoas, que legal o conselho, sempre tem o pessoal criticando. É uma profissão, talvez, a leitura que as pessoas fazem é que é uma função que beneficia adolescente e bandido. Isso que não é. Os caras fazem um trabalho fantástico, mas que a população tem uma aversão ao conselho. Veja, primeiro que houve lá, quando foi colocado o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi deturpado em várias situações. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas sempre dizem, o Estatuto da Criança e do Adolescente não deixa a criança trabalhar. Deixa. Certo? A gente tem que colocar um norte no seguinte sentido. Do 0 até os 14 anos, a criança tem que estar estudando. A gente tem que se a gente quer mudar esse país, quer mudar a nossa comunidade, a nossa cidade, a gente tem que entender que lugar de criança e adolescente é na escola. Certo? Até os 14 anos. Dos 14 aos 16 em diante, dos 14 até os 16, pode trabalhar como jovem aprendiz. E basicamente aqui na cidade, além de toda essa deturpação a nível nacional que houve, de não poder as crianças de trabalhar, que criou-se, a criança não pode trabalhar, o adolescente não pode trabalhar em lugar insalubre, em lugar penoso. E a grande maioria das pessoas, às vezes, quando acontece, lá no comércio fulano foi multado porque tinha um adolescente trabalhando. Geralmente é porque o adolescente não estava registrado. Que não pode nem quando é adulto
tem que estar registrado. Geralmente, e acaba passando uma deturpação. Só que nós tivemos um agravamento mais aqui em Rio Negro, que quando o Estatuto da Criança e do Adolescente entrou em vigor, o primeiro conselho, ele foi eleito por colegiado, certo? E ele não representava efetivamente a vontade da população. A população não participou dos 3 primeiros conselhos da cidade. O conselheiro foi eleito, na época ainda era de 3 em 3 anos, ele foi eleito por um colegiado de APP de escola, a maioria deles, inclusive, por indicações do prefeito, certo? Esse colegiado. Ou seja, a população acabou não participando deste processo. E aí criou-se também, enraizou até, diga-se de passagem, e essa questão cultural, que o conselho tirou a autoridade de pai e de mãe. Ao contrário, ele reforça. E, o pai e mãe é que manda. Lugar de criança é na escola. Certo? E acabou, esse estigma ainda ficou. Não só aqui em Rio Negro, como de uma forma geral, Brasil afora nesse sentido. Você pode ver isso, a presença de pessoas que vão votar é muito baixa. Muito baixa. Apesar de nós termos ainda o maior número de candidatos e o maior número de eleitores que foram votar, foi 2.307, ele não representou quase, não deu 10% da população rionegrense dos seus 22 mil eleitores. Se nós compararmos com outros municípios, nós estamos bem. Mafra, por exemplo, nossa vizinha, teve 1.700, tinha o dobro de eleitores. Então, ainda assim, eu a considero pouco. Mas é um processo de evolução e cabe nós, enquanto servidor, enquanto membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, nessas oportunidades, sempre que a gente tem, e o Rio Mafra Mix sempre nos dá isso, de estar divulgando. E é lógico, o Conselho tem que fazer um trabalho mais institucional, mais de divulgar mais as suas ações. Acredito que agora o Conselho, apesar da pouca renovação, apenas uma nova, os demais continuam, apesar que a Andressa e a Adriana eram suplentes, né, e assumiram como titular. Dá para dizer que é uma eleição nova, né? Então, vamos ter a novidade da professora Jane e, como diz, é o ano das mulheres, né? Então, 5 candidatas mulheres. E você acha que esse número, essas 5 deve assumir, não deve ter nenhum... Eu acredito que tranquilo, até já tem prazo ainda até o dia 9 agora para que alguém queira impugnar, mas até o presente momento eu não vi absolutamente nada que devem assumir dia 10 de janeiro de 24 tranquilamente. Você sabe que, assim, você tocou num tema muito importante, né? Por exemplo, o jornal, ele tem quase que portas fechadas no Conselho Tutelar de Rio Negro. Então, quando você chega lá, o pessoal, ninguém viu, ninguém sabe, né? E eu acho que quem perde é as próprias conselheiras, né? Primeiro, mostrar o trabalho delas, mostrar que elas estão trabalhando e desmistificar o serviço que às vezes é feito e orientação para a comunidade. Então, essa turma que foi eleita na gestão passada, a gente teve muita dificuldade de entrar e conversar e trazer a informação que a população precisa, né? Esperamos que nessa renovação elas possam estar mais presentes, né? Como diz, até pela autonomia que o Conselho tem, o máximo que eu posso dizer aqui para você, Douglas, é que a gente vai conversar com eles para que eles abram esse leque. Porque eu vejo assim, você tem que ter a imprensa. Você me diga assim, no Detran eu tinha uma filosofia, a imprensa vai conseguir a informação com ou sem a minha anuência. Então, eu prefiro que seja a minha versão. Certo? Então, nesse sentido. Então, vou, como membro do Conselho Municipal dos Direitos, vou recomendar a eles que atendam sempre à imprensa com a maior transparência e dentro da legislação, porque muitas das situações que lá ocorrem, por força da legislação, também não pode vir a público. Mas assim, tem muita coisa assim, que você não pode contar o santo, mas pode contar o milagre, né? E é isso, as pessoas não sabem mas é um tema sensível, porque uma cidade pequena que nem a nossa, né, Douglas? Sim. Às vezes que assim, quer ver, Gerson, por exemplo, uma coisa assim que acontece, você já foi conselheiro tutelar, você está no meio. Quando a gente vê, por exemplo, lá no Datena, né, que tem um programa a nível nacional, que mostra lá a violência
familiar, de pais que violam a intimidade de seus filhos. Meu Deus, cara, isso acontece na casa do lado, acontece aqui em Rio Negro, nós temos... Então, assim, acho que mostrar isso para a população, olha, atendemos tantos casos assim, vai fazer com que as pessoas... Opa, acontece em mim, deixa eu prestar atenção, isso aqui... Né? Porque a gente é uma cidade conservadora, uma cidade cristã, que a gente tem muito aquela... Não fez por mal, só eu achei, mas eu acho que não é isso. Cara, e tem muita gente malvada, maldosa, se escondendo atrás de uma pelezinha de cordeiro. Então, acho que quando você traz isso para a mídia, acho que o poder da mídia é justamente isso. Não precisa dizer, foi o Gerson lá, mas se você narrar, olha, quantos atendimentos tiveram, quais são os principais problemas da cidade, você começa a criar o debate disso, Sim. né? É interessante, Douglas, porque o agir pedagógico, né? Não que você vai... Sim. As pessoas... E até como forma das pessoas saberem o que está ocorrendo. Eu sempre digo, tudo aquilo que se vê no Datena, proporcionalmente, acaba ocorrendo aqui tendo a repercussão. Só que a gente sempre não quer mostrar os nossos defeitos, né? A gente quer... não, isso aqui não acontece. Acontece, sim. Escreveu, tem um efeito pedagógico de uma situação que aconteceu alguns anos atrás, por exemplo, de um empresário que ele adotou algumas crianças e mantinha essas crianças presas no porão da loja, porque não tinha o que fazer, e mantinha a criança lá. Houve uma denúncia, o Conselho Tutelar foi lá, autuou, teve... E a gente deu fato isso, não falamos nome, nem quem era, né? Porém, essas crianças, a gente ficou sabendo depois, que com medo dessa reportagem, de vir à tona, de acontecer, estão recebendo até hoje um tratamento VIP. Né? Mudou a realidade daquelas pessoas. Então, acho que a imprensa, nesses casos, uma imprensa séria também. Né? Sim. A imprensa sempre, a boa imprensa, ter como sempre, aliás, em qualquer setor, ter como aliada. Né? Então, exatamente. Eu me comprometo aqui publicamente de conversar com as novas conselheiras, agora às 5, para que tenha mais um grau de transparência dentro daquilo que a legislação prevê. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, e você já citou várias vezes, o Detran. O Detran, você também já foi o candidato do Gerson do Detran? Sim. Né? E o Detran trouxe aí alguns problemas jurídicos. Como é que foi essa transição, essa saída? A primeira vez faz 5 anos que eu deixei o Detran. Eu respondi um processo administrativo no Detran. O que eu fiz? Não matei, não roubei, não prejudiquei ninguém. Mas você sabe que é um órgão eminentemente burocrático, certo? E o que aconteceu lá num determinado período? Eu entreguei documentos a terceiros. Um exemplo, você lá fez o seu registro de veículo, certo? Foi lá, lavou seu carro, fez o seu registro e mandou a sua esposa pegar esse documento. E eu entreguei. E eu respondi por 13 processos dessa natureza, que eu entreguei documentos para terceiros, ou seja, não era o proprietário. O que precisava? Ter uma procuração, dado essa questão do ser burocrático e dado essa questão da burocracia. Por quê? Porque a gente conhece todo mundo. Todas as pessoas que foram lá receberam o documento, recebeu em casa, não houve problema nenhum. E como também a gente tem um envolvimento político, foi bem na época da mudança do governador Beto Richa para Cida Borghetti, certo? Abriu-se um processo administrativo, onde eu tive direito à ampla defesa e o contraditório. Efetivamente reconheci que efetivamente isso ocorreu, até porque a pessoa que foi lá buscar o documento, ela pegou e assinou, então estava lá o nome de José, mas o documento era de Maria, certo? E isso configurou, segundo a nossa legislação, tem um termo jurídico, favorecimentos a terceiros. E o favorecimentos a terceiros, segundo o nosso Estatuto do Estado, acarreta a demissão. Foi isso que ocorreu comigo. Tentei recorrer isso na esfera judicial, mas o judiciário ele não entra no mérito da conveniência e oportunidade do gestor. Ele só verifica se eu tive ou não tive a ampla defesa e o contraditório. E em função disso, e até por causa da questão mudança política, e naquele período de 9 meses ali que a Cida Borghetti ficou, eu errei, é um fato, não tenho por que eu esconder disso,
E por isso que muitas vezes o servidor, às vezes, acaba ouvindo um monte de besteira. Tá? Hoje, por exemplo, se eu for entregar um documento que é do Douglas, eu só vou entregar para o Douglas. Ah, mas Gerson, eu sou a esposa dele. Desculpe, você não vai receber esse documento mais. Porque, infelizmente, tive a punição poderia ser uma advertência ou até mesmo uma suspensão e veio a pena capital. Recorri no judiciário, não obtive êxito e, diga-se de passagem, também foi como é que vamos dizer assim, uma libertação também em cima disso. Porque nesse período, quando você envolve-se na política, você sabe quem quer quem também na ordem do dia. Tive apoio na época do grupo político ao qual hoje, inclusive, faço parte. Não sofri nenhum tipo de processo além do administrativo. Não respondi nenhum outro tipo, seja por improbidade ou qualquer outro tipo de ato. Vamos dizer assim. Em função disso também, segundo a legislação eleitoral, eu não pude ser candidato em 2020, inclusive na época renunciei à candidatura de vereador. Digo também já aqui de antemão, antes que algum gaiato venha aqui e diga, já está querendo aparecer. Não sou candidato em 2024, apesar que todo mundo diz assim, e é uma das falas minhas que diz, quem diz que não é candidato, é candidato. Mas eu não sou em 24, até por função disso, eu não sou candidato em 24, vou estar nos bastidores. E passou 5 anos, estou num local melhor, estou fazendo o que eu gosto, dentro da prefeitura. O professor James, a nossa secretária Jussara, hoje nos dá liberdade para trabalhar, aliás, para a equipe inteira. A nossa equipe da Secretaria de Educação, como volto a dizer, citando o Giovanni Improta novamente, fenomenal. Basta que deixem o servidor nosso trabalhar, ele vai fazer um trabalho fantástico. Então, ficou um período bom. Até hoje ainda sou reconhecido na cidade e na região, como o Gerson do Detran, as pessoas vêm me cumprimentar em função desse período que eu estive lá. Deixei grandes amigos lá também, dentro do Detran do Estado. Tenho bom relacionamento com todos. Infelizmente, a questão política acabou prevalecendo em função da minha demissão, mas a gente não pode ficar chorando o leite derramado, a gente tem que seguir o barco. E vida que segue. Gerson, e você sonha em voltar no Detran? Não tenho essa pretensão mais, sabe, assim. Até vejo assim, porque eu estou numa situação hoje, eu diria assim, em termos de trabalho e equipe, sabe, que nós temos hoje na Secretaria de Educação, cara, eu não me vejo hoje, apesar que a gente sempre procura dar o melhor da gente onde está, sabe, assim, então não tenho essa vontade hoje de voltar. E às vezes até esqueço que estive lá. Sou lembrado quase que diariamente na rua, quando as pessoas vêm me cumprimentar. E muitas vezes perguntar a respeito de multa, como recorrer, onde fazer. E, eventualmente, para os mais chegados, acaba ainda um consultor para essa turma. Porque todo mundo tem um carro, teve uma multa, foi multado e assim por diante. Eu, quando saí do Detran, viajei o Paraná inteiro pelo Detran, fazendo como examinador de trânsito e gestor de trânsito, que foi uma das minhas formações. Conheci o Paraná em 2014 até 2016, praticamente todas as principais cidades do Paraná eu viajei fazendo os exames. Agora você sabe essa questão, até se fala muito, né, da máfia da multa. Eu que já viajei para vários lugares, a gente observa assim que o pessoal que coloca essas lombadinhas eletrônicas, eles são pilantra, né? Porque eles colocam em lugares assim para te pegar. Ou você tá muito atento, né? Ou você cai na multa mesmo, porque tem uma saindo de Mafra aqui, que você vai pro quilômetro 9, é uma descida, morro abaixo, que você naturalmente embala. E eu só ali, acho que já tive uns 3 mil de multa ali. Mas de 3 mil, tem que acreditar também que o brasileiro só faz a coisa certa quando sente do bolso, né? Essa eu senti legal. Sabe? Veja assim, é uma questão cultural nossa ainda, né? Ainda a gente tem algumas questões, né? A gente só faz certo se alguém estiver olhando, né? Mas
Ainda tem, em alguns pontos, eu concordo contigo, Douglas, ainda a indústria da arrecadação tem, mas nós, enquanto cidadão, também tem que sempre procurar. A via é 60, não tem que dar 80, né? O problema, às vezes, é que está 60 na via e do nada ela reduz para 30, 40 e aí acaba gerando essa questão da multa. Você sabe que, por exemplo, a nossa rodovia, né, ela foi feita há algumas décadas atrás, né? Então, até a sinalização que essa via teve, ela foi feita para uma época. E às vezes tem lugares assim que já mudou. Por exemplo, em Rio Negrinho tem um lugar lá que antigamente tinha uma fábrica. Ele tinha entrada e saída de veículos. Essa fábrica não existe mais. Mas ainda continua os taxão proibindo essa ultrapassagem. É coisas que, na hora de cobrar, o Estado é muito bom, mas na hora de rever, isso vai ficando. O taxão já, 7, 8 anos, ele é proibido, já não pode ter mais. Né? Então, o Estado é muito moroso na hora de fazer o seu dever de casa, mas é muito eficiente. Na hora de cobrar. Na hora de cobrar. Às vezes está viajando, né? A multa chega antes em casa do que você... E agora com os aplicativos, né? Você recebe ela imediatamente. Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu quero finalizar com as eleições de 2024. Eu sei que você é um cara que, né, inspira, dorme, come... tudo de política, né? Agora, o professor James, como que é conviver com o professor James? Que ele é também, eu acho que é um outro lendário que vai entrar para a história de Rio Negro. Quase 70 anos, um pique que quase a pesada nova não consegue acompanhar. Né? Eu não sei se tudo aquilo já foi aluno dele, porque todo discurso ele tem uma meia dúzia de aluno, né? Ex-meu aluno, ex-meu aluno. Como que é conviver com o professor James? Olha, é um privilégio. Veja assim, ele foi meu diretor, foi meu professor, lá na década de 90, como ele falou aqui no podcast, né? Foi meu professor. E eu me lembro assim, quando ele era nosso professor de filosofia, né? E uma das coisas que ele sempre dizia quando ele entrava, primeiro dia de sala de aula dele, ele colocava o nome dele lá, James Carson Valério. Ele pegava o Carson lá, né, e dizia... Não é Carçola, não é Carção e não é Carcinha, alguma coisa assim. É Carson. Sabe? Foi eu lá com meus 16 anos, 15 anos de idade, o professor. Daí, um dos fatos assim, que me marcou e que também a gente traz para a vida da gente, quando ele foi convidado para ser diretor, uma das primeiras coisas que ele disse que ia fazer ia conversar com a lemoa dele. Eu lembro assim, ele saindo, a professora Durceli, saindo, conversando com ele, e eu não sei se ele estava indo para casa ou ia para casa, ele dizendo, eu vou lá conversar com a minha lemoa, se ela disser que me apoia para eu ser diretor, eu vou ser diretor. Deve ter apoiado porque foi alguns anos diretor. E conviver com ele, sabe assim, a vantagem assim, do professor James aí como servidor falando, é que ele te dá liberdade para trabalhar, sabe? Porque o nosso servidor, ele quer mostrar serviço. E essa oportunidade que o professor James nos dá, é lógico, dentro das diretrizes que ele estabeleceu, né, dentro do plano de governo que ele está, essa liberdade, sabe? Que você ir trabalhar com tranquilidade, com serenidade, com certeza que você vai fazer um bom trabalho e que se você tiver alguma dúvida, você vai ter alguém ali do teu lado para apoiar, sabe? Que vai, e uma das frases sempre que eu digo para nossa equipe, que só erra quem trabalha. Quem não trabalha nunca vai errar. E vejo assim, e a gente erra bastante na gestão pública, tá? Com o intuito de acertar. Porque muitos uma gestão de inovação, uma gestão que está trazendo vários gargalos. Eu pego, por exemplo, o sistema digital nosso. Nós tivemos resistência até dentro da prefeitura, para nós acabar com o papel, certo? Você vai na mesa do prefeito, o prefeito hoje assina tudo digital. Certo? Eu acho que é uma das poucas da região nossa aqui, se não a única, que está nesse processo de, vamos dizer assim, digital. Então, essa liberdade, essa, vamos dizer assim, tranquilidade que ele nos passa,
nos faz que nós temos todos esses índices. Bom, e uma das coisas também que ele faz, que isso eu acho fantástico. Se tem um erro, ele puxa esse erro, não fui eu que errei. Ele divide a equipe, vamos dizer assim, quando se ganha, e chama a responsabilidade para ele quando se tem um erro. Eu acho que esse é o verdadeiro gestor, é o verdadeiro espírito público, e uma pessoa que se dedica à cidade de Rio Negro. E aqueles servidores que, grande parcela nossa, acaba tendo ele como espelho, como exemplo de estar. Veja, o simples fato de ser um dos primeiros a chegar a trabalhar, o que vai dizer, o que está passando para os demais servidores? Cumpram o horário, façam o seu serviço certo. E às vezes eu já tive, vamos dizer assim, ter que me explicar para ele, porque eu saio às vezes 7h30 de casa, acabo às vezes passando numa escola ou outra para ver uma questão estrutural, alguma coisa, uma torneira que estourou lá para a gente tentar ajudar. E você chega atrasado, né? 8h15, 8h20, chega daí ele está lá cumprimentando, né? Você já chega se explicando, né? Uma vez teve uma situação que ficou 2 vezes, né? E a desculpa era a mesma, né? Mas era a verdade, né? Você fica com aquela cara, será que ele acreditou ou não acreditou? Então, sabe assim, você ir trabalhar com essa tranquilidade, Douglas. Sabe, você levantar cedo e não ser aquele tormento, puta lá, vou lá, acho que aquele prefeito vai me encher o... Não, nós não temos isso hoje, sabe? Veja assim, as demandas nossas enquanto sindicato, veja assim, a gente hoje, no piso do magistério, pago, desde o primeiro momento agora foi pago agora em outubro em relação a janeiro, em setembro agora em relação a janeiro, agora em outubro é pago em relação a fevereiro, está pago, está tudo ok. Piso da enfermagem sendo pago, tem uma comissão trabalhando para que o servidor, especialmente os serviços técnicos, que é psicóloga, assistente social, nutricionista, elevar mais os salários dos motoristas e dos administrativos. Tem uma equipe trabalhando para que isso se torne realidade o ano que vem. É lógico, vivemos um momento também conturbado em relação à questão arrecadação, não que diminui a arrecadação, mas os custos operacionais da máquina, água, luz, telefone, aumentou transporte escolar e tudo mais, acabou aumentando. Então você tem uma expectativa, uma gestão, eu diria assim, voltada ao cidadão, mas valorizando o servidor. A última vez que nós tivemos, enquanto servidor, uma valorização, foi na época do Ari Siqueira, onde houve um aumento real para os servidores. Lógico, ainda isso não se concretizou efetivamente, mas você tem uma expectativa boa de que isso ocorra nesta gestão. Até porque ele foi servidor público 40 anos e sabe de todas as demandas nesse sentido. Você acha que o seminário ele conseguiria mudar o nome para prefeito Ari Siqueira? Ele já tem esse nome. No último ato do Ari, não, desculpe, no último ato do Milton, na inauguração, hoje ele é Paço Municipal Ari Siqueira. Ele já em dezembro de 2020 foi dado esse nome pro seminário. Mas esse não é divulgado, né? Não é divulgado. Eu vejo assim que acho que tinha que até colocar lá Paço Municipal Ari Siqueira, com todos os decretos, né? Então, uma boa ideia, Douglas. Vou levar para o prefeito. Eu conheço como seminário seráfico. A denominação mesmo é Palácio. Tem um decreto que diz Palácio Seráfico São Luís de Tulosa. Pois esse é o nome. O que a gente poderia colocar nos nossos decretos, né, do prefeito lá, quando ele fizer, Paço Municipal Ari Siqueira, em outubro de 2028, colocar como data. Vou levar a sugestão lá para o prefeito. Pro prefeito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. 2024 está chegando, eleição. Como que fica a situação do Alessandro? A impressão que eu tenho é que ele está saindo da prefeitura, saindo da gestão pela porta dos fundos. Isso é uma impressão? Veja assim, eu vou repetir aquilo que o professor aqui disse, né? O professor perguntou àqueles que queriam ficar, né? Ele está buscando um outro caminho, que não é o caminho
da reeleição do professor James. Respeitamos. Eu vejo assim que política, antes de tudo, é você ter respeito com a opinião divergente. Tá? Se você ver historicamente, por exemplo, se nós voltar lá atrás, o Milton Paisani, né, foi um grande prefeito nosso também, ele entrou para ser um mandato só. Tá? Mas ninguém é prefeito de si mesmo. Ninguém é candidato de si mesmo. Aí ele disse que não ia ser mais candidato. O grupo político pediu para ele ser reeleito. E foi isso que ocorreu. Uma das votações mais histórica na cidade, 86% dos votos foi da cidade para o então prefeito Milton Paisani. E agora é a mesma situação que está ocorrendo. O James, quando entrou, ele também disse que ele seria candidato uma única vez. E hoje o grupo político que faz parte, e a qual eu me incluo, que ajudou na eleição do James, pediu para ele, e aqui também faz, para que ele continue. Está fazendo uma boa gestão, nossos índices são os melhores, não são os ideais, mas são os melhores que nós temos, e aquilo que a gente pode ofertar à população, pediu para ele ficar. Tá? O Alessandro tinha a pretensão, e tem a pretensão de ser candidato a prefeito, poderia esperar, não parece-me que não é isso, não conversei com ele a respeito disso, mas caminha-se para que haja uma ruptura aí. Desejamos boa sorte para eles. Se ele vai sair pela porta dos fundos ou não, acho que a própria população vai dizer isso. Tá? Eu acredito no projeto do professor James, tá? E pedir para ele que ele continue candidato enquanto partido político, enquanto cidadão, também gostaria que ele continuasse. E vejo assim, cada um busca o que é melhor. Eu fui 20 anos oposição, soube a hora de esperar para ser a situação. Eu acho que quando você, volta a repetir, ninguém é candidato de si mesmo. O grupo decide. E ninguém se elege sozinho também. O Milton se elegeu sozinho? Não. Teve um grupo político. Ou uma equipe. O James se elegeu sozinho? Não. Tinha 8 partidos políticos apoiando ele. E eu vejo assim que a grande maioria do nosso grupo hoje quer a reeleição do professor James, nesse sentido. Ele até falou que está esperando. Nós temos isso já, como é lógico que tem. A gente, antes de ficar discutindo a próxima campanha, nós temos que administrar a cidade. Temos essa responsabilidade, né? E acredito que, passado esse momento de decisão, que o Alessandro ele ainda faz parte da equipe da secretaria, ele do grupo de gestão do prefeito, ele é o secretário de planejamento da cidade. Tá? A hora que ele achar que não deve permanecer, deve seguir o seu caminho, e nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho junto com o professor James. Vamos reunir a equipe sempre está reunida para trabalhar para esse processo. Mas na época e no momento adequado, sem antes... até porque tem uma questão legal, né? Você decide quem é candidato lá em julho, agosto do ano que vem. Até lá nós temos que trabalhar, levantar cedo e atender as demandas da nossa população. O que chama atenção é que sou estranho sendo secretário de planejamento, sendo vice-prefeito, algumas atitudes questionando a prefeitura, e aí, né, o prefeito tem feito alguns discursos nesse tom, e a população não eram amigos até agora. O que está acontecendo? Eu acho que aí vejo assim, o tempo é o senhor da razão, né? Então não adianta a gente adiantar os fatos, sabe? Então, eu acho que o tempo vai se encarregar de dizer, porque também a gente nem sempre, todo mundo a gente acerta, né? Eu fui uma das pessoas que defendeu sempre o Alessandro para ser o vice-prefeito. Tá? Fui uma das pessoas, inclusive, que brigamos junto com toda uma equipe e um partido político também. Ele está procurando outros caminhos. A gente já deu a nossa opinião a ele, que nós continuaremos a trabalhar por Rio Negro. E essa pessoa, hoje, a pessoa preparada para que isso continue, na nossa visão e na nossa opinião, é o professor James. Tá? Se ele pensa diferente, ele tem que mais que procurar seu caminho, e vejo assim que
se desligar da equipe. Gerson, chegamos em 2024, eleição. Rio Negro, por tradição, ele sempre reelege os seus prefeitos, né? Eu não tenho lembrança de um prefeito que não tenha sido reeleito. Agora, o que me chama a atenção é assim, diferente do Milton, que tinha uma união em torno dele, tinha as pessoas quase que idolatravam o Dr. Milton. Pro James, eu vejo um pouquinho das pessoas querendo essa questão de uma mudança, está há muito tempo na política, o mesmo grupo político, uma rejeição, alguns lugares esporádicos, algum fazendo esse contraponto. Como que você vê essa eleição de 2024? Alguma coisa consegue tirar o James do pódio, digamos assim? Como que você vê essa eleição de 2024? Ela vai ser tranquila? Ela vai ter bastante acirramento? Como que você vê? Veja assim, eu acho que é normal da democracia o questionamento. Eu vejo assim, quando a pessoa tem um questionamento, seja até mesmo uma simples pedido de uma pedra para uma rua, ela está nos ajudando a administrar a cidade. Não vejo hoje, assim, dentro da cidade, até porque os partidos políticos, a grande maioria deles, estará cacerrando junto com o professor James, certo? E a oposição sempre é salutar e é bem-vinda, até porque ela me ajuda a administrar a cidade, apesar que nos últimos anos nós não temos uma oposição, vamos dizer assim, ferrenha, aquela oposição, vamos dizer, até diria raivosa. Como tem Mafra. Como tem Mafra. Em algumas situações. Longe de mim, cada caso um caso, né? Mas eu vejo assim que às vezes esse questionamento que você fala que tem em relação ao professor James, às vezes vem dentro da própria equipe, o que é salutar. O que é bom, inclusive. Porque não tem aquele coronelismo, sabe? Que eu acho que é o que o James deixa, porque veja assim, eu sou um crítico em determinadas situações dentro da gestão. Porque se eu ajudei a eleger o cara prefeito e eu não puder fazer uma crítica, lógico, dentro do espírito de construção, por que eu vou ajudar o cara? A gente tem também, eu acho que nesse sentido, Douglas, esses burburinhos que existem a respeito dessa situação, é o espírito da democracia sendo exercido. Seja muitas vezes por parte de uma oposição, ou seja mesmo por parte da equipe, que nós fazemos parte. Porque é natural você questionar, determinar por que está sendo feito isso. E às vezes também a gente não consegue transmitir tudo que está sendo feito para a população. E às vezes até desconhecimento dentro da própria prefeitura de alguma ação que está sendo ocorrida. Então, eu vejo isso como normal e natural, até acho saudável que isso ocorra, porque como eu vou dizer assim, um atrás do outro ali, fazendo todo mundo batendo palma, quer dizer que tem alguma coisa de errado também, que aí já dizia que não lembro qual lá, que a unanimidade é burra. Então eu vejo isso nesse sentido. Acho que vamos buscar compor um maior leque de partidos políticos que apoiam o prefeito, até porque ele tem o respaldo também do governador do estado, o deputado, o Ratinho. O Milton, que você falou aqui, eu considero o Milton um dos grandes prefeitos e também considero um grande cabo eleitoral do James Carson Valério. Não vejo... Essa história que o Milton viria para... Não, eu vejo assim. Vou contar uma historinha rapidamente. Em 2012, eu não queria o James vice do Milton. A gente pegou e eu queria, na época, o Dr. Rodrigo. Eu queria que ele fosse o vice. E, por N fatores, o Milton um dia me chamou, começamos a conversar, papear, e quem conhece o professor James sabe que a lábia dele é boa de conversa, e resolvemos, não, vai ser o James. Deixa bem, meu aluno. Em 2016, dentro do grupo, que não veio para público isso, houve um movimento para que se trocasse o professor James pelo Dr. Rodrigo, para ser vice, né? Daí eu disse, eu quero com o professor James, porque o Dr. Rodrigo, ele tem a profissão dele, não teria tempo
até para se dedicar à questão de articulações políticas que um vice deveria estar fazendo para ajudar o prefeito. Eu vejo assim, a visão do vice-prefeito hoje seria estar articulando para ajudar a cidade, para estar um conjunto com os vereadores, nós, levando as demandas dos vereadores para o prefeito, ou estando numa outra posição, que foi o que o James fez muito bem nos 2 períodos que o Milton foi prefeito, certo? Que a gente sentiu falta agora, nesse momento, até porque o vice assumiu uma função de secretário, né? Mas, nesse sentido, eu vejo, sim, o James foi o melhor vice que qualquer prefeito poderia ter, certo? Nesse sentido. E hoje, eu acho que é um nome que com certeza vai ser apoiado pelo Milton e por toda a equipe que faz parte hoje da gestão. Gerson, foi um bate-papo bem gostoso. A gente conseguiu tirar algumas lágrimas de você aí. Eu já sabia esse teu carinho pelo Antônio e eu fico bem evidenciado que esse carinho era mais profundo do que eu imaginava. Temos que torcer por Rio Negro, né? Esteja lá quem estiver, Rio Negro precisa, nossos filhos, nossos netos, nossa descendência. É a cidade onde nós moramos. Veja assim, essas brigas que ocorrem, veja assim, a briga hoje é uma briga, amanhã já passa, porque você vai continuar morando aqui na cidade, você vai encontrar as pessoas aqui, certo? Eu me lembro de uma situação minha, que um ex-prefeito que envolveu, e eu cheguei e disse, não vamos brigar por causa disso, tá? Porque a gente vai continuar morando aqui, a gente vai se encontrar no mercado, você vai encontrar no bar, você vai se encontrar lá no Fux, num jantar, sabe? E aí? Sabe? Então, a cidade, nós vamos estar se esbarrando. Essas brigas, a briga só é boa para os nossos adversários, para as pessoas que não querem o bem da nossa cidade, que não querem que a cidade progrida. E eu vejo nesse sentido, veja assim, o professor James, ele consegue arrebanhar toda essa camada de gente. Veja, o deputado Anibele Neto, que é o deputado presidente do MDB, foi adversário, veio aqui pedir voto para o adversário nosso, a eleição passada. Hoje está compondo junto conosco. O Gustavo Fruit. E hoje nós vamos ter uma deputada, dia 4, a deputada Flávia Francischini, o Stefanes, a Gleice, o Requião Filho, o Chico Bier, o Neile Prevot, Tião Medeiros. Cara, quando você começa a falar dos deputados que apoiam a cidade, eu vejo o orçamento nosso. Hoje a capacidade de investimento da cidade é muito pequeno. Se você não tem o apoio de toda essa gama de deputados, e que o professor James, quando vai a Curitiba ou vai a Brasília, ele faz, como diz outro, uma peregrinação nesses deputados. O Toninho Vantio, também, que é um grande deputado que nos ajuda também, para trazer verba à cidade, pensando num posto de saúde, numa escola, num asfalto, numa obra estruturante que beneficia toda a nossa comunidade. Então, a briga é só na época da eleição. Terminou a eleição, Rio Negro tem que trabalhar. Gerson, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre aí. Esse papo já estava há alguns anos. Há alguns anos, é verdade. Apesar que a gente sempre esteve aqui, né, Douglas? Mas não, como diz, abrindo o jogo. Abrindo o jogo. E parabéns aqui pela estrutura, pelo jornal. E vamos torcer que a população rionegrense comece já está no maior portal, né, da cidade. E eu lembro uma época que eu já recebi lá, alguns anos atrás, que eu sou um dos responsáveis também pelo transporte escolar. Que se a gente não resolver, você dizer, nós vamos ligar para o Rio Maframix. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos os seguidores do Rio Maframix. Toda segunda-feira é assim, a gente vai se reunir com alguém, vai trazer um bate-papo e você sempre é o nosso convidado, seja bem-vindo, inclusive com sugestões, com dicas. Então deixa aqui na descrição do vídeo o seu comentário, né, a sua observação. E de repente uma pessoa que você queira que a gente entreviste aqui também, deixa, tem aqui uma sugestão para vocês
Então fica aí o meu convite para você. Muito obrigado por quem nos acompanhou, seja pelo Facebook, pelo Instagram, WhatsApp. Sempre é um prazer fazer, e o que fazemos é para os nossos leitores, para quem nos acompanha. Gerson, obrigado, sucesso para você, para toda a sua equipe lá da educação, e a gente se encontra aí por Rio Negro. Abraço, muito obrigado, e até outra oportunidade. Valeu, pessoal, obrigado.